A necessidade do novo nascimento. Martinho Lutero. Sermão pregado pelo reformador Martinho Lutero para o domingo da Santíssima Trindade, de 11 de junho de 1536. Havia um homem dos fariseus que se chamava Nicodemos, um principal entre os judeus. Este veio a Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se o homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode por acaso entrar numa segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes no que eu te disse. É necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer e se ouve o seu som, mas ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Em verdade te digo, que aquilo sabemos, falamos, e aquilo que não temos visto, testificamos. Mas vós não recebeis o nosso testemunho. Se eu vos tenho dito coisas terrenas e não acreditaste, como acreditareis se eu vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. E assim como Moisés levantou a serpente do deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. João, capítulo 3, versículo 1 ao 16. Como alcançar a salvação? A pergunta principal da humanidade. Hoje, ainda não lhe foi explicado o Evangelho. Escreve o evangelista São João, que certo fariseu, de nome Nicodemos, veio ao Senhor de noite e teve com ele uma conversa. E Cristo, de sua parte, lhe pregou um sermão para aquele homem piedoso que realmente ele não sabia o que fazer com ele. Quanto mais o ouvia, menos o entendia. Sobre essa história se prega todo ano, mas como hoje o momento novamente é propício, falaremos mais uma vez sobre ela. Desde que o mundo existe, os sábios que existem nele se perguntam: de que modo se pode alcançar a justiça e a bem-aventurança? Essa questão se discute desde quando há homens na terra, e continuará sendo discutida até que o mundo chegue ao seu fim. Ainda nos nossos dias atuais, podem se ver em condições de emitir um juízo, porém, com o seu juízo, revelam sua ignorância. Esta mesma questão, como nos informa o Evangelho para o dia de hoje, Cristo a tratou com um homem que, falando dos termos da lei judaica, era uma pessoa corretíssima e muito instruída. Aquele homem quer discutir sobre aquilo que devemos fazer
e como devemos viver para sermos salvos e esperar que Cristo lhe dê uma resposta. Porque tu, ele diz, és mestre vindo de Deus, pois os sinais que tu fazes vão além da capacidade de qualquer ser humano. Nós, os fariseus, ensinamos no campo do espiritual a lei de Moisés. Opinas tu que há algo melhor que possa nos recomendar? Surgem assim na discussão entre ambos a pergunta sobre as obras, ou seja, a vida perfeita, a pergunta que inquieta os homens de todas as gerações. Primeiro ponto: o que tenta alcançar a salvação pelos caminhos das obras, não alcançará. Já os antigos romanos meditavam com muita seriedade sobre qual era o caminho reto a seguir, acerca de como, por exemplo, se devia lidar corretamente com a casa e a família. Seus interesses se dirigiam diante de toda a exata determinação do que exige a justiça, mas com isso se meterem em um problema que não tem solução. Como eles mesmos tiveram que admitir, excesso de justiça, excesso de injustiça. Por qual motivo? Porque a justiça, no sentido estrito da palavra, está fora de nosso alcance. Por isso que se tem que buscar o caminho do meio e adaptar-se à circunstância. Nesse sentido, também se costuma dizer, acertou como os atiradores quando acerta o alvo. Quer dizer, não graças à sua pontaria, senão graças a um impacto fortuito. Pois um bom atirador e até um eventual ganhador é também aquele que chegou mais próximo do alvo. Assim, o reconhecem até os juristas. Tem que se dar por satisfeitos com o seu governo e a administração da coisa pública, conseguem que ninguém inflinja a outra injustiça muito grosseiras, ainda quando seja impossível acertar e aplicar rigidamente a justiça em sua forma pura. Porém, quando chega ao poder um desses desorientados, só causa alvoroço, distúrbio e dissensões. Assim, toda autoridade secular tem que se ater ao que é possível. Não obstante, a razão gostaria de levar a salvação ou uma ordem política perfeita pela via da justiça. Porém, tal coisa é impossível. Quer fazer então? Quase se diria que acontece como com aquele que queira subir uma alta montanha e por não poder fazer exclamou. Pois bem, ficarei aqui. No entanto, Cristo nos diz, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, verso 20. Ali, no Sermão do Monte, o Senhor explica qual o verdadeiro cumprimento da lei. E o que significa acertar o alvo? Não se irá nem mesmo no recôndito do coração. Não cobiçar nem mesmo em pensamento a mulher ou os bens do nosso próximo. Ali se coloca diante dos nossos olhos a justiça mais perfeita. E apesar de todos os homens acreditam, podem alcançá-la mediante o cumprimento da lei, não queremos nem pretendermos dizer acertar exatamente o alvo. Se o conseguem com certa aproximação, se tem por desculpados, nós porém atentamos para que nos ensina Cristo. Ninguém pode ver o reino de Deus, ao menos que tenha acertado o alvo. E no Apocalipse lemos, neste tabernáculo não entrará nenhum imundo. O que devemos fazer, pois? Também exclamaremos, temos que ficar aqui embaixo, não podemos subir a montanha? Tampouco Nicodemos sabe outra coisa que está. Eu sou uma pessoa correta, vivo piedosamente, conforme a lei,
e transito pelo caminho que conduz ao céu. E agora, ele quer que esse mestre lhe expresse sua aprovação ou desaprovação. Ainda que não gostaria de pensar nesta última opção, senão esperar que o Senhor lhe responda: sim, Nicodemos, és perfeito e ainda já és bem-aventurado. E os demais entrariam no reino dos céus, se fizessem como tu. Porém, ocorre justamente o contrário. Cristo volta a correr do reino dos céus. Por certo, és um homem bom. Porém, se não nascer de novo, tua justiça não te servirá de nada. O nascer de novo é a justiça na qual insistimos tanto em nossa pregação. Ou seja, Cristo não tem a intenção de rechaçar a lei, antes é que ela seja cumprida. Porém, diz a forma como vos a cumprireis não tem validade. Cumprireis a lei só em vossa imaginação, mas não na realidade. Os 10 mandamentos são perfeitos e quero que os cumpra. Quem quiser entrar nos céus tem que cumpri-los. Porém, com o vosso conceito do direito e com a vossa justiça, não os estáis cumprindo. Não temos outra justiça melhor do que a que resultará do meu primeiro cumprimento de tudo o que se manda nas 2 tábuas da lei de Moisés. Então seríamos justos, porém, só justo conforme a justiça dos fariseus, e não conforme a justiça exigida pela lei. Segundo ponto, só a regeneração nos torna participantes da salvação eterna. É-nos dito, pois-lhe, é necessário nascer pela segunda vez. Para Nicodemos, isso é chocante. Ele pensa em outras leis, além do ponto das leis mosaicas, tais como as que achamos no papado e no judaísmo farisaico. Espera que Cristo estabeleça artigos novos, leis novas, todo um código novo. Porém, nada disso. Cristo não diz uma palavra quanto às leis, status novos, pois o que possuís em matérias de leis já é mais do que podereis cumprir. Eu, em troca, os prego assim: vós mesmos precisam chegar-se outras pessoas. Eu não falo de fazer ou não fazer, senão de chegar a ser. Tu tens que chegar a ser outro homem, tens que nascer de novo. Isso será então a justiça que acerta o alvo, a justiça sem mancha nem ruga, a justiça que conseguirá entrar no céu. Para Nicodemos, ao ouvir Jesus falar dessa maneira, lhe vêm certas dúvidas. Essas são palavras novas para ele. Entrar eu pela segunda vez no ventre de minha mãe? Tolice! Porém, a essas tolice, Cristo acrescenta outras piores. Não te digo que tenhas de nascer de novo, de pai e mãe humanos, senão da água e do Espírito Santo. Agora Nicodemos fica totalmente confundido. Que homem e mulher são esses? Água e Espírito? E como se ainda não fosse suficiente, Cristo lhe pergunta: tu és mestre de Israel e não sabes disso? O que soa como zombaria manifesta. E sem dúvida, Cristo tem que falar sim, porque o assunto é totalmente novo para Nicodemos. Para explicá-lo, Cristo recorre a uma ilustração, como se quisesse dizer a Nicodemos: queres que eu desenhe para que tu entendas? Digo-te, porém, se não podes captar com razão, capita com a fé. Pois se não acreditaste quanto te falei coisas terrenas, como crerás se eu te falar das coisas espirituais? Nós falamos o que sabemos, e o que sabemos é a verdade, e vós não acreditais. Pois bem, se alguém não quer crer, deixe-se. A nossa pregação, iniciada naquelas condições por Cristo, se apoia exclusivamente na fé. Só com a fé se pode compreender da regeneração pela água e pelo Espírito. O Espírito é o homem e a água, a mulher. O que se implica? Não podeis medir com a tua razão. Daí o tema que pregamos, seja um artigo de boas obras ou de fé.
E já os papistas aprenderam algo ao dizer que com a fé e a graça começa a vida verdadeiramente cristã. Antes, só se falava da missa privada e da invocação dos santos. Agora, em troca, dizem que a fé efetivamente salva, porém, não só a fé, senão a fé em cooperações com nossas obras. E essa cooperação apoia, imprescindível, e nos criticam duramente, afirmando que proibirmos as obras e induzimos os homens à preguiça. Todavia, lhes falta bastante para serem tão piedosos e estarem tão próximos da verdade como Nicodemos. Nós nunca proibimos as boas obras, mas ainda, se dizermos algo a respeito das boas obras, nossa própria gente fica logo com raiva, o qual é um claro sinal de que realmente pregamos sobre este tema. E apesar disso, os papistas seguem blasfemando de nós. Eles ensinam: as boas obras têm que vir com a ajuda da fé. Vãs palavras que demonstram que esses mestres não têm noção do que é fé, boas obras, nascer do Espírito, nascer de Deus. É por isso que é necessário que estudemos com cuidado o nosso presente texto, João 3,5. E outros iguais. Aqui se fala de nascer de novo, não de fazer algo novo. Primeiro, deves plantar uma árvore e logo terás também os frutos. Segundo, seja boa ou má a árvore, serão também bons ou maus os frutos. O mesmo ocorre aqui. Nós chamamos um novo nascimento, quer dizer, uma nova maneira de ser, uma nova pessoa. Não somente um novo vestido ou novas obras. Quando eu era monge, minha vestimenta era distinta e também minhas obras eram às 7 horas para as orações. A missa, a crisma, o celibato, todas eram outras obras muito dessemelhantes de minhas obras anteriores. Porém, a simples mudança das obras não é o que vale. Que mude a pessoa, que mudem os pensamentos e o ânimo. Esse é o novo nascimento. Portanto, não se pode sobrepor às obras a fé, em que uma criança contribui para seja concebida e venha à luz. Isto é obra dos pais. A criança não faz nada para que suas perninhas e todos os seus membros cresçam. Não é parte ativa nesse processo de crescimento, senão parte meramente passiva. Qual foi nesse sentido a nossa contribuição? Onde estão as obras cooperantes? Queria saber então de onde vêm essas insistências de que se deve agregar também obras, e logo obras próprias nossas. É verdade, a mãe leva a criatura em suas entranhas e lhe dá o calor materno. No entanto, não é obra dela que essa criatura se origine. De igual maneira, quem pregamos e batizamos somos nós. No entanto, a palavra e o batismo não são nossos, somente pomos à disposição nossa boca e nossas mãos. Na realidade, a palavra e o batismo são de Deus. No entanto, somos chamados colaboradores de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. É, por certo, uma colaboração bastante modesta a nós. Não que contribuímos com obras ou a palavra. O único que contribui ao batizar e pregar é com a voz, os dedos, a boca. Assim, na geração de uma criança, o pai e a mãe só contribuem com a carne e o sangue, como fatores seus. A criatura concebida não contribui absolutamente em nada, senão que se deixa criar por Deus todos os seus membros, e a mãe a leva em seu seio. Há alguma razão então para que eu retire a honra de Deus e diga que eu mesmo me gerei, que minha própria atuação contribuiu para que eu nascesse? Isso não significaria um agravo a Deus? Por acaso não somos chamados seus filhos, obra de suas mãos? Se é verdade que as obras colaboram na regeneração, vejo-me obrigado também a achar que eu colaborei com Deus. Isso é blasfêmia contra Ele. Mas se é verdade que eu sou nascido de novo, como diz Cristo, não tenho que colaborar com nada, senão que tenho que permanecer quieto e passivo para aquele que é meu Pai e Criador. Me façam nascer de novo como filho seu. Nesse sentido, o apóstolo Paulo declara que nós somos uma nova criação, criado em Cristo, para boas obras. Como se vê, Paulo não se esquece das boas obras.
mas a menciona não porque tenham contribuído em algo, não porque sejam elas que produzem a nova criação, mas para que andássemos nelas. Se é certo que minhas próprias obras contribuem para que eu seja uma nova criação, bem, posso me gloriar de ser meu próprio Deus, porque o criar é obra exclusiva de Deus. Se eu colaboro, então Deus não é o único Deus, senão que eu também o sou. Por outro lado, se Ele é o único, não posso ser eu também, como se afirma muito claramente no Salmo. Ele nos fez e não nós a nós mesmos. Somos seu povo e ovelha de seu pasto. E não obstante, certa gente incorre em tremenda tolice de sustentar que a fé cria homens novos, mas com a ajuda das obras, mais precisam de toda lógica dizer que eu me crio a mim mesmo e sou o Deus justo com Deus, de modo que Ele me tenha ao seu lado como um Deus adjunto. Assim como eu não me formei a mim mesmo no corpo de minha mãe, senão que foi Deus que me formou, valendo-se dos meus membros e do calor de minha mãe. Assim tampouco na regeneração somos convencidos, mediante nossas próprias forças e obras, senão unicamente pelas mãos e o Espírito de Deus. Em consequência, é ilícito acrescentar obras à fé. O contrário, não é Deus só o que me cria, senão que eu sou simultaneamente com Ele meu próprio Criador. Ao fogo do inferno com o Criador que se cria a si mesmo. A Escritura me chama de uma nova criação de Deus, e não obstante, eu haveria de atribuir a nova criação a mim mesmo. Desse modo, eu seria criação e criador, obra e obrador, em uma mesma pessoa. A toda luz, esses são pensamentos diabólicos e ensino de homens cegos. Devemos observar estritamente ao que aqui nos ensina o evangelista São João. Também Paulo nos chama novas criaturas. Da mesma maneira, pois, como não contribuo para meu nascimento corporal e pela minha concepção, senão que sou parte meramente passiva e me faço gerar e criar da mesma maneira, tão poucas obras contribuem em nada para que o homem seja regenerado. Se não for assim, Deus já não será apenas Deus, senão que nós seremos Deus junto com Ele. Ele e seremos nossos próprios progenitores. Mas quando a criatura já está gerada e quando a criancinha já está formada no seio materno, com todos os seus membros, a mãe diz: cito que o nenenzinho fez as obras que em seu estado pode fazer. Porém, só o já criado dá esses sinais de sua existência. E só quando foi dado à luz move-se seus membros e fica com vida. Aprende a caminhar e a cantar. Mas se não tivesse sido criada previamente, agora não se moveria. Ponto 3. O regenerado se manifesta como crente mediante a prática de boas obras. Nossa pregação quanto à nova criação é, pois, uma vez que fomos regenerados, devemos andar em boas obras. Nesse sentido, fazemos algo, pregarmos. Aqueles, todavia, que são convertidos, não fazem nada para chegar a sê-lo, já que somos criação e obra de Deus, criados para que andássemos em boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10. Essas palavras nos falam com inteira claridade. A semelhança com uma criatura humana é evidente. A criatura deve se separar do corpo materno antes de estar completamente formada. Não contribui em nada para este fato, porque Deus a beneficiou de membros. Para se mover uma vez nascida, deve caminhar, ficar de pé, comer, beber, trabalhar, mandar, pois para isso nasceu. Se não fizesse nada, seria um tronco ou uma pedra. Porém, deve fazer algo, para isso foi criada. A isso se refere Cristo quando disse ao fariseu Nicodemos: todos vós quereis ser vossos próprios criadores. Possuíeis a lei de Moisés e esforçai-vos para cumpri-la. Porém, não obterei êxitos, uma vez que ainda não nasceste de novo. Não possuíste o Espírito Santo, por conseguinte, todas as vossas obras são obras do velho homem. Podeis, por exemplo, construir uma casa ou fábrica, um sapato, porém, tais obras não têm nada a ver com os céus. Não são obras que conferem justiça a quem as faz. Também os gentios são capazes de fazê-las. Ademais, trazeis oferendas, circuncidados os vossos filhos, usai as vestiduras sagradas. Também isso está ao alcance de qualquer pagão. Por isso digo que são obras do homem velho.
nascido uma só vez, a saber, do seio de sua mãe. Mas se queres fazer obras que sejam de valor diante de Deus e que tragam proveito ao próximo, precisai nascer de novo. Vós, por sua vez, acreditam que o fazem obras que exteriormente parecem ser boas. Já está assegurada a vossa entrada nos céus. Ainda mesmo, o coração não se achando no estado devido, porém não façais as coisas ao contrário. Não comeces pelas obras. Também, os papistas são da opinião de que se pode merecer o céu com as suas obras, que acompanham a graça. É um engano. As boas obras não podem ajudar de nenhuma forma, nem como as obras que precedem a graça, nem como obras que lhe ocorrem paralelas, nem tampouco como obras que seguem a graça, senão que tudo tem que proceder do Espírito Santo e da água. No lugar de pai e mãe vos darei água e o Espírito Santo. Reza a pregação de Cristo, onde isto é assim, posso dizer: minhas próprias obras não me criaram, nem me geraram como nova criação, nem tampouco poderão fazê-lo, posto que fui criado e gerado da água e do Espírito. Também resulta agora fácil provar e julgar o espírito fanático, pois o que nasceu, o que já foi feito e criado, não tem necessidade de ser feito e criado. Como podem dizer então que as obras subsequentes à graça me geram e me criam? Fazer boas obras é necessário, correto, porém não para chegar a ser por meio delas uma nova criação. Portanto, há de se diferenciar entre fé e obras. Assim, aqui o Senhor nos ensina: as obras feitas antes da fé são como condenadas como pecado. Em contrapartida, as obras feitas por quem já tem fé são obras preciosas e boas. Todavia, tampouco essas servem para nos converter em homens justos, senão para louvar e glorificar nosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 16. E para causar alegria aos anjos, pois quem por meio de boas obras e de uma pregação frutífera honra ao Pai, receberá também dele a recompensa correspondente. Se não andas em boas obras, tampouco nasceu ainda para elas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Onde se ensina e se vive desta maneira, a verdade é que ensinada por Cristo permanece vigente em toda a pureza. Cristo diz que temos que nascer. Paulo reforça que temos que ser criado por Deus, falando em termos de comparação com uma criatura. A criatura não se gera nem se faz nascer a si mesma, senão que depois de ser criada pode fazer obras. Analogamente, a árvore frutífera, depois de plantada, dá frutos. Não se diz, se não tiver peras na árvore, essa não é uma árvore, senão o inverso. Por isso cresce a pereira, para que de peras, para gloriar e louvor de Deus, o Criador, e para que nós os comamos. Assim, a obra de Deus é a que precede, e a nossa obra é a que segue igualmente. Se não existisse ferreiro, não existiria machado, pois para que machado corte previamente precisa ser fabricado? Só um perfeito idiota poderia dizer: fazei-me um machado que colabore na sua fabricação, de maneira que mediante seu despedaçar e cortar se transforme em machado. Primeiro, se fabricar um machado e só então se pode empregá-los no trabalho aos quais a eles se destinam, sobre esse tema se discute de modo por demais obstinado desde os primórdios da humanidade. Esse é o nosso ensino, no qual insistimos com toda a energia, a fim de que conserve o lugar correspondente na igreja, e para evitar que penetrem nela pessoas que atribuem efeito também às obras precedentes ou concomitantes. Primeiro deve estar a criação, o nascimento. Logo pode seguir a obra. Nicodemos não pode compreender isto, porque ele vive na crença equivocada de que obterá êxito para entrar nos céus graças às suas obras precedentes. Cristo se opõe a ele como um sonoro não. O que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Todos aqueles que ensinam algo que contrarie esse artigo são falsos mestres. Nós, todavia, cremos e damos graças a Deus pelo fato de que, ao fim, foi trago à luz e posto ao conhecimento de todos. Qual é o verdadeiro caminho da vida? Faz com que eu seja regenerado sem a colaboração de nenhuma obra minha, mas apenas pela palavra e pela fé. Se tal é o caso, sou filho de Deus, tenho livre acesso à casa de meu pai.
e tudo quanto faço é bom e aceito diante de seus olhos. Se o meu pé escorregar, ele me castiga. Se eu sou uma árvore boa, levo frutos bons. Se a árvore é tomada por vermes nocivos, o Pai o extermina. Se eu sou um bom machado, sirvo para cortar. Se no machado se produz uma falha, também esse mal poderá ser sanado pelo Pai. Por isso, vós, os fariseus, estáis muito distante do alvo com vossas obras precedentes, porque dessas resultam não mais que uma justiça valida diante dos joelhos do mundo, e para ela vale o que acabou de dizer quanto ao atirador. A justiça, provenientemente da fé, acerta o alvo, aponta ao centro mesmo e penetra até a vida eterna, não por nossos próprios meios, senão em união com aquele que é o mediador, do qual se fala na parte final do Evangelho, João capítulo 3, verso 14, e similares. Fomos criados por Ele e somos recriados por Ele. Por meio dele somos uma criação perfeita, apesar de ainda não estarmos livres de faltas e debilidades. Isto se chama falar de forma cristã sobre a regeneração, da qual os papistas, os turcos e os judeus não têm o menor conhecimento. Estou seguro, portanto, que no concílio os papistas rejeitarão este artigo, já que a norma deles é julgar a obra de Deus, segundo ele mesmo a entendem. Cristo, porém, sustenta invariavelmente: o que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É preciso, pois, deixar de lado os pensamentos próprios, a sabedoria própria, as opiniões próprias, e o ouvir somente a palavra por meio da qual é criado em ti um coração novo, sem a tua contribuição, como um novo ser no corpo da mãe. Esse texto soluciona a questão que se vem debatendo no mundo inteiro sobre como é possível uma vida bem-aventurada e feliz. Não há outro meio que a justiça, efetuada pela regeneração, não atinja o alvo. Martinho Lutero, contracapa. Martinho Lutero, em alemão, Martin Luther, Eliasberg, 10 de novembro de 1483. Em Esbjerg, 18 de fevereiro de 1546. Foi um sacerdote católico agostiniano e professor de teologia germânico, que foi figura central da reforma protestante, que, ficando contra os conceitos da Igreja Católica, veementemente constando a alegação de que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado poderia ser comparada, confrontou o vendedor de indulgência Johann Tetzel com suas 95 teses em 1517. Sua recusa em retirar seus escritos a pedido do Papa Leão X em 1520 e do imperador Carlos V na Dieta de Worms em 1521 resultou em sua excomunhão pelo Papa e a condenação como um fora da lei pelo imperador do Sacro Império Romano. Lutero ensinava que a salvação não se consegue apenas com boas ações, mas é um livre presente de Deus, recebido apenas pela graça, através da fé em Jesus como único redentor do pecador. Sua teologia desafiou a autoridade papal na Igreja Católica Romana, pois ele ensinava que a Bíblia é a única fonte de conhecimento divinamente revelada e opôs-se ao sacerdotalismo por considerar todos os cristãos batizados como um sacerdócio santo. Aquele que se identifica com os ensinamentos de Lutero eram chamados de luteranos. Sua tradução da Bíblia para o alemão, que não o latim, fez o livro mais acessível, causando um impacto gigantesco na igreja e na cultura alemã. Promoveu um desenvolvimento de uma versão padrão de língua alemã, adicionando vários princípios à arte de traduzir, e influenciou a tradução para o inglês da Bíblia do Rei James. Seus hinos influenciaram o desenvolvimento do ato de cantar em igrejas. Seu casamento com Catarina Voborra estabeleceu um modelo para a prática do casamento clerical, permitindo o matrimônio de padres protestantes. Em seus últimos anos, Lutero tornou-se algo antissemita, chegando a escrever que as casas judaicas deveriam ser destruídas e suas sinagogas queimadas, dinheiro confiscado e liberdades cerceada. Essas afirmações fizeram de Lutero uma figura controversa entre muitos historiadores e estudiosos.